Bom dia, graça, paz e muita unção da parte do Senhor sobre a sua vida, que Ele esteja presente aí contigo na tua casa. Seja muito bem-vindo ao canal do Ministério Ágape para mais uma quarta-feira. E quarta-feira é dia de café com palavra. Nossos momentos que já ficam marcados, né? Toda quarta-feira estamos aqui, buscando no Senhor orientação e direção para nossas vidas dentro da sua palavra. Então agora, pedir ao Pai, que seja o Espírito Santo dele a ministrar os nossos corações neste dia. Bem, Senhor, eu te agradeço por este dia, por cada vida, Senhor, por cada um que irá ouvir, assistir este vídeo. Que a tua palavra, Senhor Jesus, venha encontrar em nossos corações um terreno fértil, onde ela possa florescer, florir, dar frutos para o nosso crescimento espiritual, para que nós possamos sempre caminhar na tua direção. Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos a vida de cada pessoa que está participando através deste canal, que está se colocando, Jesus, à disposição de ouvir a tua voz, Pai, porque eles não estão aqui por mim, mas sim por ti, buscando, Jesus querido, na tua santa palavra, o manual para nossas vidas. Espírito Santo de Deus, vai ao encontro de cada um. Visita o seu lar, visita a sua saúde, visita a sua vida em todas as áreas. Abençoa, protege, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém? Essa palavra de hoje, Lucas capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 36 em diante, onde a palavra do Senhor nos diz: E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta já era avançada de idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva, de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. Amém? O Espírito Santo de Deus, ele continua na mesma linha. Esta é a passagem onde nós encontramos nosso amigo Simeão, glorificando ao Senhor por ter cumprido na sua vida a sua promessa de não recolher o seu servo enquanto não se cumprisse, enquanto ele não contemplasse tudo aquilo que Deus tinha para operar em sua vida. E o Senhor, ele vem falando aos nossos corações, porque sim, nós vivemos tempos, irmãos, hoje ainda, como nós já dissemos aqui em outros vídeos, que louvado seja Deus. Os idosos têm vivido mais, nós temos vivido mais, alcançado mais anos de vida, com até qualidade de vida na questão de saúde, na questão física. Aquela pessoa que se cuida, que come bem, tem uma boa alimentação, dorme, faz atividades físicas, o que eu estou precisando. Confesso aos irmãos que faz muito tempo, mais de um ano que eu estou parado de atividades físicas. Mas enfim, que busca para si uma vida saudável, tem a possibilidade hoje de viver muitos mais anos com mais saúde do que outrora, do que antigamente. Nós vemos aqui dentro desta passagem uma mulher, onde a Bíblia não vai falar muito, entrar em muitos detalhes, até porque nós sabemos que na época, a época em que a Bíblia foi escrita, o sistema patriarcal era muito forte. Então o que importava ali eram apenas os homens, não as mulheres. Por aí nós já vemos a importância da profetisa Ana, porque nós vemos o evangelista Lucas citando-a, falando sobre a sua vida. De homem aqui ele só vai citar o pai dela, porque era da tribo de Aser, ele cita o nome do pai dela. Por aqui nós já podemos entender que ela não tinha filhos, porque no sistema patriarcal a mulher era conhecida pelo seu marido. Ela não era a Ana, ela era a esposa de, a filha de, né? Era assim que as mulheres eram conhecidas. E aqui nós vemos que ele só se refere ao nome do pai. Ela sendo viúva, se não cita o nome de um filho, é porque ela não o tinha. Então provavelmente ela não teve filho. Se casou cedo, ou se casar cedo nessa época bíblica, nós podemos colocar aí por volta a partir dos 13 anos, 12, 13 anos. Quando a menininha já ficava mocinha, né? Que é o que a gente costuma falar, foi assim que eu aprendi a falar. Ficou mocinha. Então, quando ela entrava na puberdade, já está pronta para casar. E a passagem bíblica nos dá a informação de que ela viveu apenas 7 anos com seu esposo. Então, vamos acreditar que ela tenha ficado viúva entre seus 20 e 22 anos. Jovem, né, irmãos? Jovem. Mas o que nos chama atenção é que nada aconteceu na sua vida durante sua juventude. Não foi nos seus anos de juventude, de grande vigor físico, intelectual e espiritual, onde nós temos mais força, que a vida de Ana foi digna de registro. Você vê que coisa? Como o Espírito Santo de Deus, ele quer falar comigo e com você. Não é a idade, é o tempo de Deus. E
E o tempo de Deus, ele não está sujeito a alterações de tempo e espaço. Não tem lugar, hora, data. É o tempo dele, que só ele conhece. Porque ela fica viúva, com 20 e poucos anos de idade, tendo uma vida toda pela frente, para fazer suas escolhas. E a Bíblia não nos dá informações do que ela fez com o passar desses anos, mas nos dá informação de que uma coisa ela não deixou de fazer: buscar a Deus e a sua palavra. Todos os dias estava no templo, servindo a Deus com jejuns e orações, de noite e de dia. Então ela permaneceu fiel. Quando nós entendemos que a viuvez, irmão, não deve ser fácil. Vamos dizer, bispa, mas ela passou pouquíssimo tempo, né? 7 anos casada. Mas já é bastante, porque ela é retirada do seu seio familiar e conhece, ainda saindo praticamente uma vida de infância, ainda uma menina, é entregue aos braços deste homem. Então nós vamos supor que é tudo que ela tinha, que ela conhecia. E estamos falando de uma época onde o marido era o seu provedor até da sua própria honra. A mulher era o seu marido, o espelho do seu marido. A sua importância era de acordo com a importância que o marido tivesse. E quando a mulher perdia o marido, ela passava a ser a viúva, era sustentada pela sociedade, sustentada pela igreja, trazendo para os nossos dias, para os nossos tempos. Ela vivia do auxílio, da boa vontade das pessoas que pudessem ajudá-la. E isso ainda porque Deus julgou necessário, e creio que Deus não julga necessário aquilo que não é, julgou necessário dizer a Moisés: Moisés, coloca uma cláusula aí que cuidem das minhas viúvas e dos meus órfãos. Mas coloca uma cláusula aí nessas leis de que quando a mulher fica viúva e não tiver mais um marido para assistir, e no caso ainda pior, quando ela, na ausência do marido, não tiver um filho para fazer esse papel de pai até que ele se case, porque a palavra do Senhor diz: deixará o homem, portanto, seu pai e sua mãe, unir-se a uma mulher e serão ambos uma só carne. Ali ele forma uma outra família. Então ele passa a cuidar daqui para lá. Então, por vezes, após o casamento dos filhos, o que socorria a esposa é o marido. Então, na ausência do marido, essa mulher ficou desprovida, segundo a palavra, segundo o costume da época. Porém, irmãos, aí entra a beleza, a grandeza da sabedoria e soberania de nosso Senhor. E o que Ele vem mostrar para você dentro desta passagem tão antiga, mas a palavra do Senhor se renova todos os dias para falar comigo e com você. Ele vem nos mostrar primeiro que na sua infância, na sua juventude, nos seus anos dourados, como as pessoas gostam de dizer, né? Entre os 30 e 40 anos tá bombando, tá? Nada foi digno de registro na vida de Ana. Passaram. E na idade onde as pessoas já imaginam, agora é que não tem mais nada, porque se não aconteceu nada, enquanto tinha saúde, enquanto era nova, agora que não vai acontecer. Porque agora, esta Ana que nós encontramos aqui, já virou aquela tiazinha da igreja. Aquela que geralmente fala, e que às vezes nós vemos até os jovens torcendo o nariz quando o pastor dá uma oportunidade. Ai, meu Deus, lá vem a irmã, lá vem a veinha, lá vem a vozinha. São diversos os nomes. No máximo, hoje, alguns procuram evitar de falar. Mas é como eu penso, ela vem aquela velha com aquelas coisas. Sabe? Que pega tanto, até na própria pessoa, que nós vemos que muitas já não querem oportunidade, não. Mas não é só na igreja. Vamos trazer para o nosso dia a dia. A senhora que já não é mais ouvida, o conselho da mãe que ninguém mais quer, que não interessa. Sabe? Todas essas coisas são feitas desta maneira na vida daqueles que alcançam muitos anos. E ela está aqui com 84 anos, mas a palavra do Senhor diz que todos os dias, fielmente, ela estava no templo. E todos os dias ela ia no templo e ela profetizava sobre uma criança que nasceria e que seria o Salvador de Israel, o Salvador do mundo, o Salvador, o Redentor, o Resgatador das nações. E os anos vão passando e ela está ali, falando. E nós vamos imaginando que conforme os cabelos vão embranquecendo, conforme as rugas vão aparecendo, as palavras vão perdendo crédito. Ou não é assim que funciona, irmãos?
ainda nos dias de hoje. Com o passar do tempo, a idade se aproxima e aquilo que era para ser tido como experiência, como sinônimo de nossa, que bênção, quero ouvir, absorver a sabedoria, a experiência de vida que fulano deve ter, se transforma nos olhares de lado, nos risinhos velados, nos disfarçar, no incluir, ou na verdade no excluir do meio das conversas familiares, das rodinhas, porque já vai vir com aquela mesma história. Imagina a Ana chegando no templo, ela vem aquela mulher com aquela mesma história. Nossa, desde que eu era criança que eu escuto essa mulher falando isso aí. Deixa eu dar um recado aqui, dentro desta palavra, cuidado, começa a prestar um pouquinho mais de atenção naquilo que Deus tem usado os lábios dos mais velhos para dizer. Infelizmente, irmão, nós vemos que hoje, como eu disse, as pessoas vão vivendo mais, nós estamos vivendo mais e com mais saúde, porém a mentalidade ainda não mudou. As pessoas ainda não entenderam que já não pega uma senhora de 60, 70, 80 anos e diz para ela que ela está limitada pela idade, porque já não funciona mais desta maneira. E olha que nós estamos vendo aqui na Bíblia uma prova viva disso de mais de 2000 anos atrás. Hoje ainda tem pessoas já com mais idade que nos dão, não é nem um empurrão, é um pontapé no desânimo que às vezes nos abate. Eu mesmo, sinceramente, às vezes eu vejo uma senhora, tem uma na igreja conosco, que eu não vou citar o nome dela. Um certo dia eu disse para ela, olha irmã, como os afazeres da igreja são corridos, né? A gente tem todos os dias, tem programação, mesmo quando não tem na igreja, para que todos vejam, né? Aberto, tem as nossas programações fechadas, tem programações de fora, então é bastante corrido, bem puxado. Tem dias que eu, que já sou velha, né? Para a sociedade, porque eu não me considero, irmãos, velha, e não considero ninguém com 50, 60, até meu marido fala, mas quando que a pessoa fica velha para você? Porque com 60 você fala, nossa, tão novo, com 70, nossa, que novo, porque eu não consigo enxergar dessa maneira mesmo. Mas que tem mais idade do que eu, e como tem dias que eu fico cansada, porque é natural, nosso corpo sim, nosso corpo cansa. Sim, aquilo que nós fazíamos com 20, com 50 é diferente para ser feito. São vários fatores aí envolvidos, né, que não é o tema aqui. Mas é óbvio, se você fizer um teste, você pegar esse óculos, colocar aqui na mão e ficar com ela aqui. Nos primeiros 10 minutos a sensação é uma hora depois a sua mão já não está conseguindo sustentar. Se você tentar ficar 10 horas, você não fica. Porque o músculo aqui, ele vai se cansando. Então assim acontece com o nosso corpo, é natural. É a tendência do corpo, né? Nosso corpo, a carne não foi feita para ser eterna. A nossa alma sim, nosso espírito sim, a carne não. Então ela vai se desgastando. Então é natural que as dificuldades. E aí eu disse para a irmã, vamos fazer assim, como a gente está aí numa corrida, né, esses dias, bastante atividade, a irmã pode hoje ficar não terminei nem de falar. Como assim? Não, eu vou também, eu também quero ir. Você entendeu? E não foi uma maldade minha de achar que não. Foi, na minha visão, até uma forma de preservá-la, de respeitá-la. E a irmã cheia do vigor. Por falar em cheia do vigor, olha para Deus, como o Senhor também não nos vê desta maneira. Não vê a velhice chegando sobre nossas vidas da maneira que muitos, infelizmente, veem. Salmo 92, versículo 15, a palavra do Senhor diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios de Deus, mesmo na velhice darão fruto. Permanecerão viçosos e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo. Coisa linda, né? É a palavra do Senhor. Para quê? Para te dizer que não é o que Deus deseja, o que Deus determinou para a sua vida. Ficar deitado. Aonde ela poderia estar como viúva? Até dentro da lei, o Senhor havia assegurado a ela o direito de ficar na sua casa, deitada. Na sua casa, descansando. E que alguém lhe provesse seu sustento, lhe provesse condições financeiras, porque assim o próprio Deus disse para Moisés deixar ali registrado que deveria ser cuidado para com as viúvas. E onde ela estava? No templo, trabalhando para o Senhor. E não acredito que cessasse aí as suas atividades, porque como nós sabemos que a Bíblia
perde muito tempo nesta época fazendo o relato dos afazeres femininos, primeiro porque é coisa do dia a dia, era cotidiano, e foi reservada na palavra do Senhor os fatos mais importantes para acrescentar a nossa fé, a nossa experiência espiritual. Mas nós vamos ver várias outras mulheres. Nós vamos pegar aqui no Novo Testamento, Dorcas, que costurava para as pessoas, que cuidava, que zelava, não era uma menina, não era uma criança, uma jovenzinha. E eu não imagino que Ana saísse da sua casa para ir para o templo de manhã, depois retornasse à tarde, e na metade do caminho ela passasse o resto do dia dormindo. Não, irmão, porque quem levanta cedo tem disposição. Se a gente fica na cama, o corpo vai pedindo mais caminha. É incrível isso. Quanto mais você fica, mais você quer ficar. Mas depois que você, você tá com aquele frio, você já está fazendo um friozinho. Mas se você levantou, acabou. Eu pela manhã me dobro meu joelho aqui, fazer as minhas orações em favor da igreja, do ministério em si, e faço 1 minuto de oração que eu posto nas redes sociais. Os dias pela manhã eu ainda não tenho um horário fixo. Pretendo fixar um horário certinho, mas assim que eu tiver, eu falo aqui no canal. Por enquanto, no mais tardar até as 9 da manhã, ela já está no canal. Tá ok? Depois você pode dar uma olhadinha. Aí, às vezes, eu tô naquela preguiça, levanta cedo. Mas eu tenho as orações para fazer pela manhã. Tenho horário para as orações. E eu falei, vou levantar, vou orar. Depois que eu quebrar o jejum, vou terminar minha oração para quebrar meu jejum, vou fazer meu cafezinho, vou tomar um café, vou voltar para cama. Eu não consigo. Então eu não imagino que Ana saísse, fosse ao templo, fizesse suas orações, entregasse o seu jejum e voltasse para casa sem fazer nada. Eu acredito que ela, sim, uma mulher de fé, aproveitasse para conversar, orientar, aconselhar, ajudar as pessoas durante o seu dia a dia. Daqui a pouco já é hora de voltar. Então ela tinha uma vida ativa, aos 84 anos. Uma viúva, mas que não se aproveitava da situação de viúva para se escorar na sociedade. Eu já sou viúva mesmo, e está escrito lá que tem que cuidar de mim, tem que me sustentar, tem que tratar de mim. Vou deitar aqui e vou ficar esperando. Não, ela queria mais. Ela queria mais. Ela acreditava na promessa do Senhor. E assim como Simeão, você vê que nós encontramos os dois senhores no templo, para nos provar os dois. No mesmo dia, o Senhor honrou a vida de Ana, para aqueles que talvez ali ao seu redor olhassem assim meio torto. Quem é essa velhinha falando aí? Quem é essa senhorinha aí? Que já não se dá mal, que essa mulher fala aí, não se aproveita para nada. Fala nada que se aproveite. Que por vezes é dessa maneira que se passa quando um idoso dificilmente consegue a oportunidade de expressar a sua voz. E às vezes que consegue, as poucas vezes que consegue, a sua fala é menosprezada, é ignorada. Mas isto não foi motivo para bater a nossa irmã Ana, que não. Ela perseverou, continuou. Porque sabe, irmão, o problema não está no outro olhar para você e dizer que você está velho demais para isso. O problema não está na pessoa olhar para você e dizer, ele está falando que não sabe nem o que está falando. Está falando bobeira. O problema está você aceitar essa situação. O problema está em você aceitar. Porque ele pode falar, cada um presta conta de si. Pode falar, pode te ver dessa maneira. Você é que não pode ser, não pode aceitar. Ela tinha tudo, porque as pessoas às vezes dizem assim, bispa, mas a vida me trouxe até aqui. E sair daí, você não consegue? Porque tem a nossa parte. Nós vimos semana passada aqui o Espírito Santo falando conosco através da vida de Sara, que ela precisou movimentar para sair daquela situação que talvez ela pensasse, mas a vida me trouxe a essa situação. Mas nós podemos sair dela, buscar forças no Senhor, buscar orientação no Espírito Santo de Deus, deixa que as pessoas continuem, pobrezinha, já não tem mais serventia. Não, nós não somos, você não é um encosto, um peso. Talvez Ana tinha esse pensamento, eu não quero ser peso na vida de ninguém, eu não quero ser um fardo, viver a vida toda para chegar no fim da vida e ser um fardo. E ser alguém que as pessoas, meu Deus, temos que sustentar. Meu Deus, temos que levar. Meu Deus, temos que cuidar. Meu Deus, temos que... Você entende, irmão? Se ela não quisesse passar, eu particularmente não quero. Não quero.
ser um fardo na vida de ninguém. E ela não aceitou ser esse fardo, ela se levantava, se colocava em atividade, em movimento. Às vezes é preciso a gente estar em movimento para que as coisas venham ao nosso encontro. Né? A palavra do Senhor diz assim, ó, as bênçãos alcançarão. Para alcançar, a palavra alcançar significa que elas estão vindo e eu estou em movimento. Porque se eu estou parada, as bênçãos chegarão. Ponto. Não, as bênçãos do Senhor te alcançarão, porque você vai estar em movimento, não vai estar prostrada, parada. Ela podia, sou viúva. Ela podia ter se entregue ao luto. Ai, eu vou chorar, vou chorar, vou chorar. A bispa já fazia pra lá de 40 anos que o marido morreu. Quantas pessoas a gente conhece que parece que vive um luto eterno? Que não foi quem morreu que foi enterrado, foi ela mesma. Porque, irmão, a gente tem que ter respeito pelo luto. O luto dói. Temos que ter o nosso momento de nos despedir, de guardar aquelas lembranças boas, nosso tempo de respeito, que é necessário nosso tempo para o nosso corpo, a nossa mente, o nosso cérebro processe este momento de luto, de perda, por mais que a gente saiba que nós aqui estamos de passagem e que aqueles que vão na nossa frente vão para o Pai e que um dia nós nos encontraremos. É difícil entregar, é difícil devolver ao Senhor, porque quando é mais longe, mais distante, parece um processo um pouco mais fácil. Mas com aqueles do nosso convívio, do dia a dia, aqueles que dividimos o café da manhã até o jantar, que estão ali ao nosso lado para tudo na hora de devolver ao Pai, é difícil. Mas quando eu medito a passagem de Jó, eu fico, Senhor, no mesmo dia, perder seus filhos, não consigo imaginar. Sabe, mas a dor do luto. Eu já perdi minha mãe, meu irmão. É difícil. É difícil, temos que respeitar o luto. Mas não podemos morrer com o luto. É o entendimento de que há tempos para todas as coisas. Então o tempo daquela pessoa chegou. O prazo dela acabou. O Senhor distribui talentos, assim é com o tempo em nossas vidas. Para uns é dado uma quantidade, para outros é outra, não é? Salvo algumas pessoas que morrem juntas em acidentes, questões assim, mas geralmente cada um tem ali o seu prazo, a sua quantidade, uns 10 talentos, outros 5, outros 2, outros 1. Cada um chega e vai em dias diferentes. Quando cessou para um, não cessa para o outro. Aquele que permanece vivo tem que permanecer tomando conta dos talentos, porque o Senhor ainda vai pedir conta. Não vai adiantar chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, o Senhor levou meu irmão, o Senhor levou meu filho, o Senhor levou meu pai, o Senhor levou minha mãe, o Senhor levou. Levei, filho. Chegou o tempo. Estão aqui comigo. Trouxe pra cá. Aí eu estava aqui cuidando de você. O que continuou fazendo? Com a dádiva que você permanecia tendo. Porque a vida é um presente raríssimo. Muitos estão neste momento lutando por ela. Lutando por ela. Então talvez o entendimento de Ana era esse. Eu não posso desperdiçar. Não posso desperdiçar o dom de vida que o Senhor me dá. Ela ficou viúva depois de 7 anos de casada. Então talvez seu esposo também fosse jovem ainda. Então talvez ela tivesse pensado, meu Deus, qualquer momento, porque sabe o que mais nos aproxima do entendimento, da brevidade da vida é a morte. A gente vive assim, sem nem lembrar que ela existe. Dia pra cá, dia pra lá, e faz aqui, faz ali, corre, não sei o quê. Morreu alguém, você foi no enterro, você volta aqui. Meu Deus, para morrer basta estar vivo. Meu Deus, o tempo passa tão rápido. Você está conversando com a pessoa ontem e recebe um telefonema. Meu Deus. São esses momentos que nos dão, às vezes, esse despertar. E esse despertar precisa vir com esse entendimento, respeito ao luto. Vou tirar para mim o tempo que eu preciso em respeito a esta vida, em respeito a esta pessoa que se foi, mas eu preciso continuar. Preciso honrar esta dádiva que o Senhor está me dando. Ana tinha todos os motivos para se enfiar num quarto, irmãos, fechar as janelas, dizendo aqui não sai, daqui ninguém me tira. Teria todos os motivos. Ela não tem filho, ela não tem marido, não vemos aqui relato nenhum de outro familiar.
Talvez ela podia olhar para a sua vida e dizer: o que me resta é isso, é ser sustentada, é ser amparada e pronto, acabou. Mas não, ela não aceitou desta maneira. Aí encontramos aqui com 84 anos no templo, glorificando e adorando ao Senhor e profetizando. Hoje, até nas igrejas, chegou a uma certa idade, já não se convida mais para ministrar a palavra em alguns lugares. Vai caindo, sabe, o respeito. Então você imagina ela no templo, ali, talvez tido como dois loucos, Ana e Simeão, esses velhos, a pessoa chegando ali para adorar. Nossa Deus, lá vem esses velhos com essa falação de sempre. Talvez algum jovem dizia assim: meu Deus, essa mulher fala isso desde que eu era criança e ainda nada aconteceu. Mas chegou um dia em que Ana estava no templo e foi diferente. Mas é preciso estar no templo. Se ela tivesse dado ao luxo de dizer: não, tô velha demais, tô cansada, vou ficar em casa, é um direito meu, vou ficar aqui em casa. Ai, tá todo mundo dizendo que só falo besteira, todo mundo dizendo que não sai mais nada que se aproveita da minha boca, que eu devia deitar e descansar, esperar a morte chegar. Não, quando você chega numa pessoa idosa, com idade avançada, que você fala pra ela assim: você tem que sossegar. Sossegar por quê? Sossegar por quê? Tem que viver. Viver. Tem que viver até o último segundo. Deste sopro, tem noção do que é o próprio Deus soprar nas nossas narinas a vida? Pois eu tenho esse entendimento que o Senhor faz isso toda manhã. Até Ele passou aí para te despertar e soprou. Fôlego de vida. Ah, não dá para desperdiçar nem um segundo. Que sossegar. Que sossegar, irmão. Sossegar, a gente pega a bonequinha, arruma as perninhas dela bonitinha, senta ela no cantinho, ela fica ali, inanimada, sem vida. Bonequinho reborn, sabe? Que hoje em dia é moda. O pessoal anda com ele pra cima e pra baixo, e brinca, que troca roupa. E esse dia eu vi uma reportagem na televisão que marcam passeios pela internet. Eu passei a cada um com a sua diversão. Eu não tenho, é muito difícil encontrar uma coisa que eu sou contra, viu? Não sou, não. Acho que cada um encontra uma coisa assim saudável, de diversão. Qual o problema? Ah, fica perdendo tempo gastando dinheiro com esses bonecos. Se a pessoa tem e deseja assim, né? Cada um são cada um. Mas aquele bonequinho, se você colocar ele na cama ali, ele fica paradinho. Pra sair de lá tem que você ir lá pegar e mexer. Nós não. Nós somos de carne e osso, de vida. E há em nós um espírito, sabe? Um espírito que nos faz diferente, feito a imagem e semelhança de um Deus vivo, poderoso. Então Ele sopra sobre nós algo precioso. Nós precisamos aproveitar. Então não manda mais ninguém sossegar, não. Sossegar, não. Quando nós formos para a glória com o Papai, viver naquele lindo lugar com ruas de ouro, muros de jaspe, ali a gente vai sossegar. Encontrar com aqueles que foram antes da gente, ali a gente vai sossegar. Aqui não é lugar para sossegar. Primeiro porque a nossa luta é diária, nós temos que matar um leão por dia, todos os dias lutar, 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 para permanecer de pé e continuar de pé. A palavra do Senhor diz: ore para não cair. Como é que vai sossegar? Não dá para sossegar. A palavra do Senhor diz que o inimigo de nossas almas anda bramando ao nosso derredor, buscando ocasião contra nossas vidas. Dá para sossegar? Não dá para sossegar. Então, já que não dá para ser sossegado, porque aqui não é lugar de sossego, somos peregrinos nesta terra que não nos pertence, porque nosso lugar é o céu. Enquanto aqui estamos, precisamos viver, vigiar espiritualmente, lutar para nos proteger das astutas ciladas que o inimigo lança, das armadilhas que ele sai colocando no nosso caminho. E não podemos nos permitir. Você imagina o inimigo, pastor, meu esposo, sempre fala na igreja de uma passagem que ele fala muito, do momento em que Satanás faz a ronda sobre a terra e vai dizer para Deus que estava rodeando a terra, e o Senhor, cheio de orgulho, fala do seu servo Jó, que quando era para estar descansando, porque seus filhos estavam dormindo, ele ia oferecer sacrifício, porque vai que eles cometem algum erro. Quando ele podia estar descansando, ele estava trabalhando, porque eu não sei o dia de amanhã. Porque Salomão, todo ouro, prata, joias, cavalos, terra, palácio, mulheres, tudo que ele quis. Sabe aonde é que ele ia buscar como modelo? E deixou registrado nos provérbios?
Vai ter com a formiga preguiçosa. Presta atenção como ela não se dá o luxo de ficar parada, estacionada num lugar. É o tempo inteiro em movimento, aproveitando a vida. Aí você imagina o inimigo conversando ali com o Senhor. E chegando diante dele dizendo: sabe aquele filho seu, aquela filha sua? Você viu que a fidelidade delas encerrou quando você tirou algo que ela gostava? Você viu que você está sopro de vida todos os dias? Desperdício de vida, hein? Você está soprando vida para quê? Para ficar daquele jeito ali? Você imagina? Isso vem aqui, ó. Isso vem aqui. Jesus, como Deus tem falado comigo dentro dessas palavras. Segunda-feira até caminhada eu fui fazer. Porque Deus falou tremendamente comigo naquela palavra. E continua falando hoje. Levanta, desperta, tu que dormes. Se o Senhor sopra vida sobre nós, é porque nós precisamos viver. Por mais que tenha momentos, bispa, passei por um processo, estou passando um processo tão difícil, que às vezes eu olho assim e não vejo motivos para viver. Então crie motivos para estar viva. Transforme sua vida no motivo. Olhe à sua direita, à sua esquerda. Às vezes, para enxergarmos um motivo para estar vivos, precisamos sair de onde estamos. Né? Lembra de Ana? Ela saía da sua casa e ia ao templo orar. Há 84 anos. Poderia dizer: mas eu não quero nem motivo mais para estar viva, porque eu não quero mais nem estar viva, eu já vivi muito. Mas todos os dias ela ia ali porque ela queria contemplar aquilo que Deus tinha dito. E o Senhor permitiu que ela contemplasse. Lembra de Sara? Lá quietinha, escondida, ela não via mais motivos também. Mas a hora que ela se movimentou e escutou, que ela ouviu o anjo dizendo: o negócio é com Sara. Tem uma novidade aí chegando para dar nas mãos de Sara. Nós precisamos às vezes caminhar em direção, se colocar em movimento para enxergar: tem um motivo ali ainda para eu permanecer. Ainda há um motivo para eu continuar. Não, você não é um fardo, um peso, descartável, inútil. Temos, se você tem muito, muito, muito a oferecer, a passar adiante. E o Senhor, Ele tem prazer de honrar, independente da idade. Não tem prazo para que o Senhor venha nos honrar. Então, nós temos aqui que os, mesmo na velhice, darão fruto. Darão fruto. A semente, o jovem lança, mas nós damos frutos. O Senhor espera que tudo aquilo que foi permitido, todos esses anos que o Senhor regou, todos os dias soprando vida, guardando, cuidando, protegendo, orientando, é tempo de dar frutos. É tempo de dar frutos. Aos 84 anos. Eu fiquei tentando fazer a conta aqui. Se Ana tinha 84, quantos anos será que tinha Simeão? Mas esses dois se encontraram no templo naquele dia. E a glória do Senhor desceu sobre a vida dos dois. E o Senhor cumpriu na vida dos seus idosos aquilo que Ele havia determinado. Não será diferente na sua vida. Recebemos visita. Sandy acabou de chegar. Tentei tirar, mas não saiu. Acho que vai dormir ali um pouquinho. A palavra do Senhor, ela se cumpre, irmãos. Ei, precisamos voltar a crer. Não crer só para o outro, como nós vimos ainda essa semana. É porque é novidade, né? O programa de segunda-feira. Precisamos voltar a entender que a palavra do Senhor se cumpre nas nossas vidas e não deixar que a sociedade te coloque como alguém. É viúva, já pode ficar aí quietinha dentro de casa. Tá aposentada, não precisa mais sair. Sabe, aquelas conversinhas de pra que fica aí ocupando o ônibus? Não dá ouvido. Cada um fala de si o que quer. Nossos jovens não têm respeito. Irmãos, nós também já fomos jovens. E não fomos assim tão respeitosos quanto a gente às vezes costuma querer pensar que sim, né? Para chegar a entender o valor de um fio de cabelo branco, a gente precisa ver ele nascendo na nossa cabeça. E não esse tufo de pelo branco aqui na nossa frente, irmãos, me perdoem. Mas nós encerramos por aqui hoje este vídeo. Deixa eu ver se esse gatinho me obedece e desce. Sai, Sandy. Me perdoe. Ele dorme aqui na minha cadeira, eu já disse em outro vídeo, né? Ele gosta de dormir aqui, eu venho orar, ele vem orar comigo, é dessa maneira que o Sandy fica. E
por hoje é só, né? Por hoje nós já recebemos aquilo que o Espírito Santo preparou para nós nesse dia. Que Ele fale e continue falando no seu coração aquilo que eu não consegui transmitir completamente, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele permanece. Você que veio até aqui comigo, muitíssimo obrigado mais uma vez. Não esqueça da oração pela manhã, tá? Dá uma olhadinha, ativa aí o sininho de notificação. Quando chegar a oração, estiver disponível no canal, você será avisado. Ouça todas as manhãs. Oração, sempre de oração, é sempre bem-vindo em nossas vidas, né? Bênçãos do Senhor, podemos nos juntar em oração e agradecer a Deus pelas bênçãos dele em nossa vida. Tá difícil, o gato quer a casinha dele para ele dormir. Amém? Deus abençoe grandemente sua vida. Curte, comenta, compartilha. O Senhor tem edificado, tem falado. Essas palavras saíram ao encontro ao seu coração. Compartilha com amigos, com amigas, com parentes que você conhece, que também tem a necessidade. A palavra do Senhor, ela é bênção, lâmpada para os nossos pés. Que Deus abençoe grandemente nossas vidas. Deus abençoe tua família, sua casa. Sandy, irmãos, nunca fez isso, nunca vi isso. Eu já até deitou ali para dormir, mas ficar no meio assim nunca tinha ficado. Os irmãos me perdoem mais uma vez. Mas encerramos, né? Deus abençoe grandemente a sua vida. Curve sua cabeça. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida. Hoje, sempre, até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre toda a sua família. Deus continue abençoando grandemente.